Números 9, 15 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Convido os irmãos a orar mais uma vez por iluminação. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que nesta hora o Senhor nos instrua, nos ensina, Pai, por meio da Tua palavra. Faze-nos, ó Deus, crer nela e colocá-la em prática, Pai, pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu creio que é necessário ter fé para usar qualquer meio de transporte. Qualquer meio de transporte, você precisa ter fé para tomar um. Você precisa ter fé que o carro está com sua manutenção em dia. Você precisa ter fé, por exemplo, no motorista de Uber, que ele vai de fato te levar para o seu destino, conforme o combinado no aplicativo. Você precisa ter fé, por exemplo, de que o piloto que está pilotando o avião e que você está embarcando, ele tenha horas suficientes de voo, de experiência, que ele está cumprindo todo o protocolo, todo o procedimento de segurança do voo. Você, por exemplo, numa cidade grande como São Paulo, faz muito uso de GPS e confia que aquele GPS ele está atualizado e ele não vai te colocar em caminhos perigosos, mas vai te levar ao seu destino pelo melhor trajeto. Ou seja, todo mundo em algum nível precisa de fé para poder caminhar. Até os incrédulos, que dizem que não têm fé, precisam ter fé em alguma coisa. O povo de Israel estava de partida e eles tinham o melhor dos guias possíveis. Eles tinham o próprio Deus como seu guia. Eles estavam então a começar a iniciar sua peregrinação pelo deserto. Estavam para sair do Sinai, onde haviam recebido a aliança, celebrado a aliança com Deus. Eles tinham celebrado a segunda Páscoa, a primeira Páscoa como libertos, e agora estavam de partida, por um lugar que eles não conheciam, por um deserto inóspito, que guardava para eles muitos, mas muitos desafios e provações. Então eles precisavam de um guia, do melhor dos guias. E a respeito disso que gostaria de tratar com os irmãos esta noite. Somos guiados pela presença do Senhor. O tema desta noite é este: somos guiados pela presença do Senhor. Assim como os israelitas no passado foram guiados no deserto pela presença do Senhor, também nós, hoje, somos guiados pela presença do Senhor. E como então somos guiados? Como o Senhor nos guia? Como o Senhor guiou Israel pelo deserto? Como então Ele nos guia hoje, nos desertos da nossa vida, neste mundo que também nos é hostil? A primeira coisa que o Senhor faz é
nos fazer experimentar a presença dele entre nós. Ele nos faz experimentar a presença dele entre nós. Vejamos o que diz o texto nos versículos 15 e 16. Ele nos fala primeiro do dia, do momento em que isso acontece. E é muito interessante a gente notar o seguinte, que Êxodo 40, o seu final, os versículos 34 a 38, o finalzinho do Êxodo, ele é exatamente o ponto que é retomado aqui em Números capítulo 9, versículo 15. Ou seja, todo o livro de Levítico e o livro de Números até o capítulo 9, versículo 14, é uma exposição da lei, como se fosse uma espécie de intervalo. E agora ele retorna à narrativa que havia sido, digamos que, interrompida ali em Êxodo 40, que é um pequeno resumo disso que nós acabamos de ler, desta presença de Deus por meio da nuvem e do fogo no meio do povo, os guiando pelo deserto. Então esse é exatamente o dia em que isso acontece, no dia em que o tabernáculo, que também é uma manifestação da presença de Deus, o tabernáculo era a prova de que Deus, desde o início, sempre desejou morar no meio do seu povo. Não à toa que o apóstolo João, quando vai escrever o seu evangelho e falar a respeito da encarnação do Deus Filho, diz que ele tabernaculou no meio de nós, fazendo uma clara referência ao tabernáculo. Então o tabernáculo também é uma figura da presença de Deus no meio do povo de Israel. Mas além disso, Deus dá mais um sinal da sua presença no meio do seu povo. E este sinal é a nuvem que paira sobre o tabernáculo, a tenda do testemunho. Aqui ele dá um nome completo, solene, para o tabernáculo. Essa nuvem, portanto, não era uma nuvem comum, não era qualquer nuvem, não era uma nuvem de água, de vapor de água, mas era uma nuvem sobrenatural. O povo de Deus no deserto, no lugar mais inóspito, mais hostil, experimentou muitas experiências sobrenaturais da parte de Deus. E uma delas foi esta, a nuvem, que não era uma nuvem comum, mas a nuvem da glória de Deus. Aliás, esta referência de nuvem como presença de Deus, ela não é incomum nas Escrituras. No próprio livro do Êxodo, versículo 13, que tem grande conexão com esse texto em Números, também nos fala a respeito da nuvem como presença de Deus e do fogo durante a Páscoa. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna da nuvem durante o dia, nem a coluna do fogo durante a noite. A nuvem e o fogo, portanto, eram uma espécie de teofania. E o que é que significa teofania? Teofania é uma manifestação visível do Deus invisível. Uma manifestação, então, física, palpável, sensível aos olhos humanos da presença de Deus. Não que fosse o próprio Deus em si, como se Deus tivesse a forma, aquela forma exata, mas era uma manifestação visível, sensível aos sentidos humanos. Como se o Senhor, por misericórdia, quisesse nos dar essas experiências para que tivéssemos convicção, fortalecesse a nossa fé. Assim ele fez com Moisés, por exemplo, diante da sarça ardente. Assim ele também fez com o próprio povo, quando ele falava no Monte Sinai, e a sua voz era como trovões. E o povo, inclusive, teme por conta da voz de Deus. Aqui é mais uma teofania, mais uma manifestação visível do Deus invisível. E este verbo cobrir aqui, ele é muito interessante. Ele fala que essa nuvem cobria num sentido completo e definitivo. Não era uma coisa ocasional, mas que ocorreu sempre, em todo o momento, durante os 40 anos de peregrinação do povo no deserto, a nuvem estava sobre o tabernáculo. A nuvem era mais um sinal da presença de Deus no meio do povo, para que eles tivessem certeza por quem eles eram guiados. Deus não faria como muitas vezes o nosso GPS faz quando nos atrapalha e nos dá um caminho ruim. Ele não faz quando nós mesmos
quando queremos tomar decisões por conta própria, sem consultar ao Senhor, quantas vezes nós não nos colocamos em caminhos ruins? O Senhor não, Ele não abandona jamais e guia Israel por um caminho reto e justo. Então, em lugar de uma voz de comando, como Deus então indica para o povo, qual é a indicação que Deus dá para o povo de que Ele estaria indo adiante deles? Isso é coisa que muitas vezes nos passa despercebido na leitura, né? De que o Senhor não apenas liberta o povo, mas vai adiante deles. O Senhor não joga, por exemplo, o seu povo num deserto e os abandona, mas está à frente deles, dando segurança, mostrando para eles que ainda que eles passem por provações, enfrentem inimigos, passem dificuldades, tenham a fé provada e isso lhes era necessário, o Senhor ia adiante deles e eles tinham que confiar, apenas confiar no Senhor e nada mais. A aparência de fogo, por sua vez, que aqui parece que ela fica encapsulada pela nuvem durante o dia e quando entardece, e essa noção de tarde e noite para os antigos era basicamente a mesma coisa, por isso que logo quando entardece, o fogo aparece. A nuvem fica com aspecto de fogo, iluminando então a noite do povo de Deus. E também, esta é mais uma manifestação teofânica, mais uma manifestação visível do Deus invisível, que também é comum na Escritura. No livro do Êxodo, capítulo 24, versículo 17, diz: a glória do Senhor é como fogo consumidor. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 3, diz que o fogo da glória do Senhor desce sobre a casa, que era o templo. Templo que foi o substituto do tabernáculo. E o fogo do Senhor estava lá. Ezequiel também nos fala, no capítulo 1, versículos 27 e 28, a glória do Senhor é como resplendor de fogo. Como resplendor de fogo. Então, esta era uma maneira de Deus mostrar-se visível que se tornava familiar ao povo de Israel. O fogo, então, ele se abafava ao amanhecer e aí a nuvem voltava a tomar ali a cobertura da tenda do encontro do tabernáculo. E quando Deus queria falar com Moisés, o próprio fogo descia como uma manifestação para o próprio Moisés e descia sobre o propiciatório, no Santo dos Santos, sobre a tampa da Arca da Aliança, que era como se fosse um trono. Todos esses sinais físicos eram sinais para mostrar ao povo que Deus estava presente no meio deles. Tanto a Arca da Aliança, com seu propiciatório, que era o trono do Deus Altíssimo, tanto o próprio tabernáculo, como a nuvem e o fogo sobre eles, eram manifestações para eles de que o próprio Deus estava com eles e eles não deveriam temer mal algum, senão apenas obedecê-lo no caminho. Mas e quanto a nós, então? No nosso caso, meus irmãos, primeiro nós devemos lembrar a conexão deste texto com o Senhor Jesus. Como que Cristo está nesta nuvem, neste fogo, no tabernáculo? Primeiro, que a própria nuvem, enquanto símbolo desta presença divina, ela está relacionada com Jesus em pelo menos duas passagens. Uma no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 34, no qual ali, na transfiguração, diante dos seus apóstolos mais chegados, quando o Senhor é transfigurado, e Pedro dá uma ideia deles permanecerem ali, né, junto com Moisés e com Elias, uma nuvem envolve o Senhor. Essa nuvem não é por acaso, mas é uma lembrança para eles desta nuvem também que acompanhou os seus pais, os seus antepassados no deserto. Também a nuvem relacionada a Cristo aparece em Atos, capítulo 1, versículo 9, que diz que o Senhor, na sua ascensão, desaparece à vista dos olhos dos seus discípulos nas nuvens. Mas outra menção de nuvem para conectar com esta passagem, que nos fala da nuvem que acompanhava o povo no deserto.
Todas essas manifestações visíveis, as teofanias que aconteceram no Antigo Testamento e que eram necessárias para fortalecer a fé daquele povo tão incrédulo, de fé tão vacilante, tão pouco diferente de nós nesse sentido. Elas eram necessárias, mas quando veio o Filho, já não foi mais, porque o próprio Cristo é a imagem do Deus invisível, é a manifestação plena de Deus no meio dos homens, é Deus tabernaculando no meio dos homens. Daí que esta gradação ela é verdadeira e certeira. O tabernáculo foi substituído pelo templo, e o templo, por sua vez, foi substituído pelo próprio corpo do Senhor. Por isso que o Senhor diz que Ele levantaria em 3 dias o templo, o verdadeiro templo, o templo com T maiúsculo, que era o seu corpo. Portanto, depois de Cristo, não há mais necessidade de teofanias, nem mesmo para nós, porque Cristo é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, e Ele deixou para nós o seu Espírito, que continua guiando e dirigindo os passos do seu povo hoje. Por isso a pergunta, ela é honesta. Então, como se dá esta presença de Deus no meio de nós? Já que nós não temos nuvens e fogo para podermos nos guiar, nós temos muito mais que isso. O Espírito do próprio Deus habitando no meio de nós e em nós. Portanto, a presença de Deus no meio da sua igreja se dá por meio do Espírito. O Espírito é o Consolador enviado pelo Filho à igreja. O Espírito é quem aplica a salvação nos homens. O Espírito é quem qualifica os crentes para o serviço de Deus. O Espírito é quem forma e aumenta a igreja do Senhor. O Espírito também é quem ensina e direciona a igreja, guiando-a em toda a verdade. O Espírito faz aquilo que fazia pela nuvem e pelo fogo no meio do povo de Israel. Faz ainda hoje o mesmo Espírito. Mas agora já não precisamos de teofanias, porque o corpo de Cristo visível está nos céus. Depois de Cristo não há mais necessidade dessas manifestações. Quantas pessoas talvez ainda estão esperando alguma coisa sobrenatural, alguma manifestação de que Deus aparecesse na frente deles para que eles viessem a crer. Mas o Senhor Jesus, diante de Tomé, seu discípulo e apóstolo, diz que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Porque não precisamos mais desses sinais, porque temos o maior dos sinais, temos o Espírito do próprio Deus no meio de nós. É o Espírito, portanto, que guiando a igreja a livra do erro. E quanto a nós, conforme dizem os apóstolos Pedro e Paulo, em 2 Pedro, capítulo 1, 13 e 14, e 2 Coríntios 5, 1 a 4, que o nosso corpo é uma tenda, uma habitação temporária, que será substituída depois da morte. Nosso corpo também é habitação do Espírito. Nosso corpo não é vazio, mas é templo do Espírito Santo. Daí, portanto, ele também deve ser santificado. Aquele zelo grande que o Senhor tinha pelo tabernáculo, somente pessoas autorizadas poderiam entrar, este zelo devemos ter pelo nosso próprio corpo, como sacerdotes que somos. Somos, portanto, cheios do Espírito Santo para podermos seguir nos passos do Senhor. Isto é, cumprir os seus mandamentos, porque não é possível a nós cumprir os mandamentos de Deus, senão pelo poder do Espírito. Não é possível confessar a Cristo, se não for pelo poder do Espírito. E somente cheios do Espírito podemos resistir às tentações de Satanás. Sem o Espírito, nós iremos cair em qualquer tentação, não teremos força alguma. O Espírito é o penhor daquilo que o Senhor nos diz, quando Ele fala aos seus discípulos que estará conosco, que nos dará ânimo, que nós devemos ter bom ânimo porque Ele estará conosco, porque o seu Espírito está conosco, o seu Espírito está no meio de nós. Portanto, meus irmãos, nós não precisamos de experiências sobrenaturais para crer que Ele está no meio de nós. Na verdade, Ele dá muitas, mas muitas provas de que a sua presença é real em nosso meio.
o fato de vocês estarem aqui, o fato de nós crermos. Meus irmãos, eu não consigo conceber que alguém possa crer se não for pelo poder do Espírito. Não consigo conceber que a minha própria conversão não é outra coisa, senão obra do Espírito. Não há outra possibilidade. Nós temos provas de que o Espírito está em nosso meio e operando e agindo no meio da igreja. Há também uma segunda forma com a qual nós experimentamos a direção divina na nossa vida, a forma como nós somos guiados por Deus, pela presença de Deus, obedecendo confiantemente ao nosso divino guia. Nós experimentamos a sua presença, mas respondemos a ela, que é como esse texto muito bonito ele está formado. Ele tem essa espécie de preâmbulo, de cabeçalho, dizendo como então Deus se manifestava no meio do seu povo, por meio da nuvem e do fogo, a nuvem durante o dia, o fogo durante a noite. Mas agora vem a resposta do povo. Então, como o povo agia? Como então o povo respondia a esta presença real de Deus no meio deles? Obedecendo confiantemente o divino guia, obedecendo confiantemente o próprio Deus. Essa parte, ela parece até uma poesia de tão bonita, de tão elevada. Está cheia de paralelos, de repetições, de aspectos muito comuns da poesia no Antigo Testamento, mostrando que isso é muito sublime e solene, e que o povo, por exemplo, que deveria estar a ler isto, deveria se inspirar e se comprometer a não apenas durante o deserto, mas na posse também da terra prometida, continuar andando nos caminhos de Deus, sendo guiado por Deus. O povo parte em viagem, no caso, logo após a segunda celebração da Páscoa. E aqui, esta passagem, no caso da narrativa com relação à lei, para as narrativas relacionadas em Números à experiência do povo no deserto. E o poder sobrenatural de Deus, ele era intensificado quando a nuvem, então, ela se colocava em movimento. Não apenas Deus se manifestava na nuvem que pairava sobre o tabernáculo, mas a partir do versículo 17, que é mais ou menos uma espécie de resumo de tudo aquilo que ele vai repetir do 18 ao 23, ele nos mostra então que a nuvem, ela não apenas pairava sobre o tabernáculo, mas ela se punha em movimento. O próprio Deus se colocava em movimento à frente. E o fato da nuvem se mover, dele não mencionar necessariamente que o fogo se movia, nos dá a indicação de que, muito provavelmente, boa parte da viagem dos israelitas se dava pelo dia, que era possivelmente mais seguro. Mas não importasse, se a nuvem ela se levantasse no cair da tarde, antes do fogo aparecer, eles tivessem que caminhar pela noite, eles iriam caminhar pela noite. Não importasse o momento. E esta passagem de 17 a 23, ela é marcada por uma expressão muito, mas muito importante. 7 vezes ele repete, segundo o mandado do Senhor, ou segundo a ordem do Senhor. E 3 vezes um refrão é repetido. Segundo o mandado do Senhor permaneciam, segundo o mandado do Senhor partiam. Ditando, portanto, o ritmo de como então deveria ser a caminhada deles no meio do deserto. Na primeira vez em que esse refrão ele é mencionado dessa maneira: permaneciam e partiam. Depois ele é trocado, mostrando ênfase no partir, mostrando ênfase no fato deles acompanharem a nuvem, da nuvem em movimento, de Deus guiando, liderando o seu povo. É verdade que Moisés, e ele é mencionado ao final desse texto, ele era o guia humano do povo, mas o próprio Moisés era guiado. Nem mesmo ele poderia ditar qual seria o ritmo da caminhada, por onde eles deveriam andar.
Deus não apenas ditava o ritmo deles no deserto, mas também onde eles acampariam, onde eles descansariam, por que caminhos eles deveriam ir. Se eles não foram pelo caminho do mar, mas foram pelo caminho de Cádiz, e acabaram encontrando com alguns povos que se tornaram seus inimigos, isso foi por vontade do Senhor, foi o próprio Senhor que fez assim. Não foi da cabeça deles, de Moisés ou de qualquer um dos líderes do povo. Este é a grande ênfase desse texto. É o Senhor quem dita o ritmo do povo no deserto. Não importasse, por exemplo, quantos dias eles ficassem acampados. Não importasse, por exemplo, quantos dias eles tivessem que caminhar. Eles iriam fazer segundo a vontade do Senhor. E tão logo a nuvem se colocasse em movimento, o povo não precisava pensar, simplesmente deveria também organizar as suas coisas e partir em marcha. Partir em marcha, sem olhar para trás. Ela enfatiza, portanto, que o povo respondia à presença de Deus por meio da nuvem e do fogo, e respondia o agir de Deus, guiando o seu povo, movimentando-se com obediência, parando onde a nuvem parava, exatamente no lugar, e partindo assim que a nuvem também partia. No refrão do último versículo, ele se expande, e aí coloca Moisés, colocando por intermédio de Moisés, mas não que Moisés desse qualquer ordem vocal, qualquer comando de voz para o povo, porque o próprio texto também diz que o povo observava o Senhor. Como? Observando a nuvem. Ela era o verdadeiro guia daqueles homens, daquelas mulheres. E Cristo, de novo, ele se manifesta no resto dessa passagem, entre os versículos 17 e 23. Porque Cristo é o guia do cristão. Ele é o bom pastor. E as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. E o seguem. Ele as chama pelo nome e nós os seguimos. Assim como aquele povo tinha Deus como pastor, nós também temos Deus como pastor hoje. Cristo, aliás, é o próprio caminho. Ele não é apenas o guia, mas Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. É por meio dele que nós andamos. E quem anda nele jamais se perderá. Certamente havia muitos, mas muitos incrédulos no meio do povo de Israel, que deveriam se perguntar se o caminho que a nuvem estava guiando o povo era um caminho de fato adequado. Havia muitos, como o próprio livro dos Números, ele vai nos mostrar os murmuradores, que murmuram, que não confiam plenamente no Senhor. Mas, se eles mantivessem a confiança e a obediência a Deus, jamais eles se perderiam, assim como nós. Quem crê no Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, jamais se perderá. O próprio Cristo também está em conexão com o fogo que iluminava o povo à noite, nas trevas. Assim também Cristo é a luz do mundo, e quem o segue jamais andará em escuridão. Ainda que o povo, por exemplo, no deserto, tivesse que partir no cair da tarde e ter que caminhar à noite, eles podiam caminhar com toda a segurança. Não haveria feras, salteadores, povos inimigos, tragédias naturais que poderiam alcançá-los, porque eles estavam seguros no Senhor. Assim também somos nós. Podemos enfrentar qualquer escuridão nesta vida se estivermos na luz do Senhor. Se Cristo é a nossa luz, nenhuma treva nós deveremos temer, e nós mesmos andaremos na luz. Cristo é o autor e consumador da nossa fé, é quem nos conduz à glória, diz o autor de Hebreus. Autor e consumador, Ele é o protagonista. Assim como Deus foi o libertador do povo do Egito para a terra prometida. Deus não apenas fez promessas e deixou que o povo se virasse, simplesmente agisse por si só para alcançar a terra prometida. Ele mesmo os guiou. Assim também é o próprio Cristo, o autor da nossa fé e também o consumador, ou seja, aquele que leva a nossa fé
ao termo, ao seu objetivo, que é estar com Ele gozando da vida eterna. É Ele que nos conduz à glória. Cristo é o Cordeiro que nos guiará para a fonte de águas vivas, diz o livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Cristo é, por fim, o descanso dos cansados. Assim como o povo parava para descansar, também Cristo é o nosso descanso. Ele é o nosso supremo sábado. Cada domingo que nós passamos é um antegozo, uma antevisão do descanso pleno que o Senhor nos dará nele, na vida eterna. E se a igreja, portanto, por sua vez, é o corpo místico do Senhor, a presença visível de Deus na terra, assim também a igreja não deve ser dirigida por vontade humana. A igreja não é empreendimento humano, ainda que haja denominações que sejam, mas não são, de fato, igrejas. Mas igreja é do Senhor, não é dirigida, portanto, por vontade humana. Por essa razão, a igreja não deve sucumbir a modismo, ideologia, vontade pessoal de líderes carismáticos, que dizem com a boca cheia: esta igreja é minha. De jeito nenhum. A igreja é do Senhor. Ela não pode ser levada por nenhum ser humano. Nenhum de nós tem autoridade de guiar a igreja, senão o próprio Deus, por meio do seu Espírito. O mundo, por sua vez, meus irmãos, é um deserto hostil. É a nossa peregrinação. Portanto, se nós quisermos passar por esse deserto firmes e chegar à nossa terra da promessa, aquela que a terra de Canaã prefigurava, nós devemos então fazer como o povo do deserto deveria fazer: obedecer. Onde o Senhor parar, paramos. Quando o Senhor partir, partimos junto com Ele. E Ele também não nos deixou órfãos, porque nos deixou o Consolador. E também nos deixou sua Escritura, como uma bússola, um mapa, um instrumento de navegação neste deserto, para nos ajudar a andar conforme o mandado do Senhor, segundo o mandado do Senhor. Esse texto, meus irmãos, também nos ensina mais duas coisas. Primeiro, que é necessário ter paciência no Senhor, coisa difícil, porque a maioria de nós certamente já experimentou colocar o carro diante dos bois, tomar uma decisão sem consultar a Deus e acabar colhendo consequências ruins. Jovens, por exemplo, aquietem-se, esperem no Senhor. Nós estamos muitas vezes apressados e não sabemos descansar. E no mundo em que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, cheias e cheias de hormônio de prazer, de bem-estar, porque não aguentam tédio, não aguentam silêncio, fica cada vez mais difícil esperar, aprender a esperar. Mas nós somos contra a cultura do mundo. Nós temos que ser o povo que espera, sabe esperar em Deus, sabe ter paciência, sabe manter a esperança. Até mesmo heróis da fé acabaram caindo na falta de paciência, como Abraão e Sara, por exemplo, que se apressaram e tentaram antecipar o filho da promessa. Ou Samuel, que apressadamente indicou seus filhos para serem juízes, sem que houvesse nenhuma ordem do Senhor clara a respeito disso. Nós não devemos ser apressados, mas experimentar ter paciência no Senhor. Ser paciente, longânimo, como Ele também é conosco. O povo no deserto, portanto, tinha que esperar. Se o Senhor decidiu ficar 2 dias, 1 mês, anos naquele lugar, eles haveriam de ficar e esperar, sem reclamar, simplesmente confiar em Deus, que se é assim, é porque para nós é o melhor. Mas também uma outra coisa Ele nos ensina, que nos parece que é contraditório, mas não, completa. Esse texto também nos ensina diligência, prontidão, ou seja, assim que a nuvem partia, o povo não esperava, simplesmente organizava suas coisas, organizava o acampamento e partia também. Assim também nós devemos estar prontos, vigilantes e não lentos em obedecer a Deus.
palavra de Deus nos diz, por exemplo, não se põe o sol sobre a vossa ira. Se você tem questões a tratar com o seu irmão, trate-as. Por exemplo, as pessoas costumam deixar de cear, se impondo uma pena a si mesmo, sem, em vez de fazer isto, tratar do problema que possui para que possa cear. Mas quantas pessoas não fazem isto? Não vou cear hoje, porque estou com uma mágoa do meu irmão e eu estou impuro para cear. Mas o texto, quando nos pede para que nós façamos discernimento, ele não está nos pedindo para simplesmente aplicarmos uma pena em nós e não cearmos, não desfrutarmos do pão e do vinho. Na verdade, ele nos está ordenando exatamente a resolver essas questões antes. Quando o Senhor nos diz, deixa a tua oferta, vai resolver a sua questão com o seu irmão e depois volta. Ou seja, é para ser logo, não é para pôr o sol sobre a sua ira, não é para você deixar questões para o dia seguinte. Hoje é o dia para abandonarmos pecados, hoje é o dia para realizarmos reconciliação, para nós darmos perdão e sermos perdoados. Hoje é o dia da nossa libertação, não amanhã, hoje. Hoje é o dia. Esse texto também nos ensina que devemos então ser diligentes e prontos a obedecer a Deus, jamais lentos. Concluindo, irmãos, sejamos então guiados pela presença de Deus, experimentando a presença do Senhor em nosso meio. Nosso Senhor Jesus nos disse, nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias. Ele não disse alguns dias, Ele não disse apenas aos domingos, Ele não disse apenas no Natal, apenas durante a igreja primitiva. Todos os dias Ele estaria com o seu povo até a consumação do mundo. Isto é uma promessa que nós devemos nos agarrar. Ele está no meio de nós, Ele é presente conosco. E também sejamos guiados pela presença de Deus, obedecendo confiantemente o nosso guia divino. Nossa vida deve ser levada então na cadência de Deus, no ritmo dele, não segundo o nosso. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas ao Senhor. Portanto, assim levemos a nossa vida, segundo o modo como Ele quer que nós a levemos. Saibamos então tanto descansar quanto partir, segundo o ritmo dele. Que nós possamos então, nesta toada, neste ritmo, segundo o passo do Senhor, manifestar a glória de Deus ao mundo. Em nome de Jesus que agradeço. Amém.